Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar pra te dizer que a tua graça já me vai. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te ver. Só quero levantar e só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. E eu não quero. Sair daqui, sair daqui, me deixa morar. E eu só quero tua presença. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje eu não vou. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. E eu estou só te esperando. Eu já coloquei as minhas vezes. Estou só te esperando.
fogo nos olhos, eu não. Vamos lá, e que era. Meu noivo, espera, vamos lá. Eu tenho fogo, eu tenho fogo. Já coloquei as minhas vezes e eu estou só te esperando, Rei. Maranata! E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Mara. Eu tenho fogo, eu tenho fogo. Que era a vida assim. Meu noivo, meu noivo. Maranata, hora vem. E Maranata, hora vem. Rasga. Maranata, hora vem. Vamos lá! E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. E faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com seus pés. E faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E rasga o céu. Rasga os céus e desce. E Maranata, hora vem. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Vamos lá! E se pedimos, vamos lá, se pedimos, e se pedimos, Jesus, Jesus, e como chuva descerá e descerá. E se pedimos, Jesus irá, e como chuva, e faz chover, e faz chover, e faz chover.
e abre as comportas. portas do céu e faz chover. Oh. Abre as comportas. Deixa uma pequena nuvem e do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Vamos cantar isso, eu vejo uma pequena nuvem. Vamos lá mais uma vez, eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem, mas esse eu vejo uma pequena nuvem e do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Faz chover e faz chover. E abre as portas do céu. E abre as portas do céu. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. E toda a terra está cheia. Você pode levantar a sua voz e cantar isso. Toda a terra está cheia. E toda a terra da sua glória, da sua glória. E toda a terra está cheia da sua glória. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, e é o Senhor. E Santo, 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 Santo. E é o Senhor. E toda a terra está cheia. E toda a e toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da da sua glória.
Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és aquele que é e há de vir. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. Você pode levantar sua voz, vamos cantar isso. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, és adorado entre nós. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado entre nós, És adorado entre nós. Hosana. Você pode levantar sua voz. És adorado entre nós, és adorado entre nós, és adorado entre nós. Hosana. És adorado, és adorado entre nós. És adorado entre nós. Hosana. Entre nós, és adorado entre nós. Hosana. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça e nós não pararemos de e nós não pararemos de justiça. Vamos lá. E o justo governe, e nós não pararemos de clamar até que o rei e o justo governe, e nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra. E o justo governe, e nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra. E o justo
sua justiça. E nós Não pararemos de clamar que o reino de justiça vem à terra. o justo governe. E ele veio como cordeiro, e ele veio como redentor. Ele virá pra governar. E ele veio como cordeiro, e ele veio, ele virá. Vamos lá, ele veio, e ele veio. Nós não pararemos, e nós não. Até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. E nós Não pararemos de clamar até que que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. nós não Pararemos de justiça venha à terra e o justo governe. e o justo governe. Nós não pararemos, nós não Não pararemos. pararemos de clamar que o reino de justiça venha à terra e o justo O governe. Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Até que tu voltes, o Espírito e a noiva dizem vem. Até que tu voltes, e o Espírito e a noiva dizem vem. Até que tu voltes, e o Espírito e a noiva dizem vem. Até que tu voltes, e o Espírito e a noiva dizem vem. Até a igreja pode levantar sua voz, nós como um corpo podemos levantar. Espírito e a noiva dizem vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até que tu voltes, nós ansiamos, o Espírito e a noiva dizem vem. Até que tu voltes, e o Espírito e a noiva dizem vem. Somos uma geração que não espera, mas uma geração que ora, uma geração que clama por Abba Pai. Nós somos uma geração que anseia. Nós somos uma geração que anseia. Nós somos uma geração que anseia. Nós somos uma geração que anseia pelo único que é digno.
Espírito e a noite. Até que tu voltes, o Espírito e a noiva dizem ver. Até que tu voltes. Som. Sim, Senhor. Seja o clamor, Maranata, esteja no nosso interior. Quebre do nosso meio a divisão de vidas que habita em nós, para que nós possamos gritar o clamor, Maranata. Nós temos que ser seres íntegros diante de Ti, Pai. Que o Teu zelo nos consuma nesse lugar. Que o Teu zelo aqueça o nosso coração. Que sejamos zelosos diante da Tua presença, Pai. Diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, que aprendamos a viver diante de Ti constantemente. Ó Espírito Santo, traga discernimento ao nosso interior, que nós fomos criados um ser único, que no princípio céus e terra eram uma coisa, não se dividiam. Ó Senhor, que o Espírito profético caia sobre esse lugar agora. Nós te pedimos, Senhor, que o clamor Maranata seja real no nosso meio. Traga um zelo através das Santas Escrituras. Levante aqui pessoas que leiam a Bíblia com o coração voltado a Ti, Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo conduza uma geração bíblica, que saibam pregar a palavra de Deus para os seus familiares. Que seja a geração de João Batista, que sejam preparados nos desertos onde a alma não ocupa lugar, as emoções não têm lugar. Que Teu Espírito se faça cheio dentro do nosso ser, Senhor. Oh Deus. Ó irmão, ore por alguém agora, por favor. Ó Senhor, que Teu Espírito flua no nosso meio agora. Que o acendedor do candeeiro caminhe entre nós agora, Senhor. Pai das luzes, brilhe o interior de cada um daqui. Yahweh, nós invocamos o Teu nome nesse lugar. Yahweh, visite-nos da mesma forma que o Senhor visitou Abraão. Visita-nos, caminhe no nosso meio, flua no nosso interior. Ó Espírito Santo, te damos honra agora, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Flua no nosso meio. Flua no nosso meio. Flua no nosso meio. Flua no nosso meio, Espírito Santo. 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 Caia, Espírito Santo, nesse lugar. Caia com zelo nesse lugar, Espírito Santo. Una pessoas nesse lugar. Una pessoas nesse lugar. Salve pessoas nesse lugar, Espírito Santo. Restaure vidas nesse lugar, Espírito Santo. Depressão que seja curada agora do nosso meio.
Fome e sede nesse lugar, Senhor. Fome e sede nesse lugar, Senhor. Fome, sede, fome, sede, fome, sede, fome, fome, sede, fome, sede, fome, sede, Espírito Santo. Derrame fome e sede nesse lugar, Espírito Santo. Derrame fome e sede, Espírito Santo. Fome e sede, fome e sede, fome e sede nesse ambiente, Senhor. Fome e sede. Fome e sede, Senhor. Fome e sede nesse ambiente. Fome e sede pela real presença de Jesus Cristo, pela real pessoa do Espírito Santo. Que ninguém busque aquele que não conhece, mas que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia e encontre aqueles que nunca foram encontrados entre nós. Toque-os agora, Espírito Santo. Toque-os agora. Caia sobre aqueles que nunca tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Um encontro genuíno com a tua presença, Jesus. Oh, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão Lucas. Que Ele possa nos levar agora no lugar onde Ele habita diante de Ti. Que Ele possa nos fazer acessar um lugar que Ele conhece, Pai. Que Ele possa nos levar agora às regiões celestes. Que Ele possa derramar sobre nós a unção que foi derramada sobre Ele. Que Ele possa nos fazer correr na mesma velocidade que Jesus Cristo está correndo agora. Que Teu Espírito não venha sobre nós de uma forma doce, Jesus, mas que Ele venha numa intensidade parecida que veio sobre Pedro. Cele a murmuração do nosso meio, Senhor. Cele a murmuração por meio da pregação da Tua palavra. Vamos orar pelo Lucas, gente. Vamos orar pelo Lucas agora. Pai, agradecemos pela vida do Lucas. Cubra ele de zelo pelas Escrituras, Senhor. Zelo, que a palavra que está impregnada no interior dele, no homem interior dele, possa fluir agora nesse ambiente. Que nós possamos ser encharcados da santa e doce voz que eternamente canta ao Filho e apresenta ao Filho a nós. Que as palavras do Pai declaradas sobre o Filho possa fluir pelo Lucas agora por meio do Espírito Santo. Nós te amamos, Abba. Nós te amamos, Abba. Nós te amamos, Filho querido. Nós te amamos, Espírito Santo. Oh, Deus. Se você quiser ficar sentado, de pé, sentado no chão, fica livre.
o que falar depois daquilo que o Gerson falou, né? É difícil. Tem alguma coisa acima do primeiro amor? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Sou pastor da comunidade Corandeu, aqui em Canoas, junto com o pastor Gerson, pastor Enéas. Sou casado com a Rafaela, é uma moça grávida que vocês talvez já viram lá embaixo. Sou pai do Davi Samuel e está chegando o João Pedro. Então, minha ideia nessa noite é comunicar sobre o anseio pela presença, e eu queria falar sobre uma pessoa que foi marcada por esse anseio. Pensando sobre a mensagem dessa tarde e noite, fui ler alguns livros e meditar e orar sobre isso. E algo que eu li que fez muito sentido e conecto com aquilo que o Gerson falou hoje, por sermos uma geração pós-moderna, vivermos num tempo totalmente relativista, é de que hoje, eu acredito que a maioria de vocês, ou 100% de vocês, são cristãos protestantes evangélicos. Nossas igrejas, elas não têm o costume, por exemplo, de usar dos salmos como parte da liturgia dominical. Quando a gente lê os salmos, a gente ainda, quando vai ler eles, a gente não consegue compreender muito do que está comunicando ali. A gente acha bonito, tem várias coisas que tocam o nosso coração, mas a gente não consegue entender muito bem o que está escrito. E se você parar para ler os salmos de uma forma muito atenta e muito, assim, minuciosa, de estudar ele de fato, você vai ver que aquilo que está constando naquele texto é muito profundo, muito sério, e num certo nível é muito louco. Quando você começa a ler os salmos, você vai ver coisas como que Deus quer morar numa cidade. Então, quando eles entoavam e oravam os salmos no antigo Israel, não era algo do tipo como às vezes a gente faz. Sabe quando a gente peca e abre no Salmo 51? Alguém já fez isso? Quem antes de ministrar, ou de orar, ou de participar de alguma reunião, fez uma coisa muito grave, e daí vai lá no Salmo 51 para dizer: Deus, se você perdoou Davi, você pode me perdoar também, então eu vou ficar em paz. Tudo que está constando e sendo costurado dentro do livro de Salmos quer comunicar algo, quer construir algo dentro do antigo Israel. E a igreja primitiva, ela captou isso. Tinha algo sendo estabelecido, criado, fundamentado. Bom, talvez você saiba que boa parte dos salmos, quem escreveu foi Davi. Possivelmente 73 dos salmos. E o restante, boa parte, foram homens que foram influenciados por Davi. Então é tranquilo quando se diz que o saltério, os salmos, ele foi escrito totalmente por Davi. Por causa desse ponto, que metade deles foi ele que escreveu, e boa parte foi influenciado por homens que andaram com ele. Bom, eu acho que vocês já devem ter entendido que eu vou falar do Davi. Ok, isso é muito bom. Quando a gente fala sobre anseio pela presença, a gente não está falando simplesmente sobre a onipresença de Deus. Inclusive tem um salmo que fala sobre a onipresença de Deus, Salmo 139. Vai dizer que mesmo que se nós fôssemos ao mais alto das montanhas ou até dos céus,
lá Deus estaria. E se mesmo que a gente fosse no mais profundo abismo, isso significa ir até o inferno, lá Deus estaria. Salmo 139 vai falar então sobre isso, sobre a onipresença de Deus. Mas quando falamos sobre esse anseio pela presença, nós não estamos falando só sobre isso. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus está aqui, como Ele está na rua, como Ele está em qualquer lugar dentro da sua criação. Mas nós cremos que existe algo mais. Existe um desejo de ver a presença manifesta de Deus se hospedando de fato numa região. Quando nós pensamos sobre anseio, sobre a presença, tem a ver com isso. Muitos homens vivenciaram a realidade da presença manifesta de Deus. Mas como eu disse, é quase impossível você falar sobre anseio da presença, pensar sobre os salmos e não associar com a pessoa de Davi. Não tem como. Se existe alguém que perseguiu a presença, essa pessoa foi o rei Davi. Ele foi alguém que perseguiu a presença de Deus de forma intencional, e isso definiu a vida dele, o estilo de vida dele. Se você for ler Crônicas, Samuel, você vai ver isso claramente. Ele inclusive se tornou um modelo para todos aqueles que querem viver esse anseio pela presença, todos esses que buscam o Senhor de todo o coração. Davi se tornou esse modelo, esse referencial. 1 Samuel 13,14 diz que ele foi o homem achado segundo o coração de Deus. Paulo em Atos 13:22 vai dizer que de fato ele era homem segundo o coração de Deus. Se tem um ser humano em todas as escrituras que consegue se aproximar à semelhança de Jesus, o Cristo, essa pessoa foi Davi. E a minha ideia então é a gente tentar entender um pouco a vida de Davi e mergulhar um pouco naquilo que aconteceu na vida dele, para entender o que é esse anseio. Então, o que torna Davi esse modelo pessoal para nós? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que ele tem um coração totalmente voltado para desejar a presença. Mas o que isso significa na prática? Bom, tem um salmo que a gente poderia colocar como um resumo de toda a vida de Davi e daquilo que expressava o coração de Davi. Salmo 132 é o resumo da história do rei Davi. E ali a gente pode encontrar então algumas pistas do que estava no coração de Davi, qual é a chave de Davi. O que a gente pode, antes de a gente ler o Salmo 132, saber é que Davi alinha o seu anseio, o anseio do seu coração ao propósito da vontade de Deus. Se é algo que acontece em toda a vida de Davi, em todos os percalços, em tudo que passa pela vida dele, é de que a vontade dele vai se alinhando à vontade de Deus. E isso é marcante para ele. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí no Salmo 132, eu acho que os meninos vão botar aqui no telão também. Eu vou usar a versão NAA. O que nós precisamos entender, conforme a gente for lendo o Salmo 132, é de que esses homens, essas mulheres, a geração de Davi, a geração posterior, eles não liam aqueles salmos
como um mero devocional. Eles não usavam o salmo simplesmente para acalmar sua mente. O que eles estavam cantando e orando, eles criam de todo o coração que Deus cumpriria. O Salmo 132 vai falar sobre Davi, mas possivelmente ele foi escrito por Salomão, porque fala sobre aquilo que aconteceu em toda a trajetória de Davi. Por isso que eu disse que ele é um resumo da vida de Davi. Diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: esta é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. A gente pode dividir esse salmo em duas partes. Existe uma parte onde é expresso aquilo que Davi fez, mas há uma segunda parte onde Deus responde às ações de Davi. Davi passou por muitas aflições em toda a sua vida, e se vocês lembram um pouco da história, até que ele é coroado rei, muitas coisas acontecem, e depois inclusive. Mas o que a gente percebe é que o seu foco nunca mudou. Ele fez um voto em seu coração, ele fez um voto ao poderoso de Jacó, de não repousar, de não dar descanso, até Deus ter um repouso para a sua presença. Davi firmou isso em seu coração: eu não vou dar descanso, até que Deus habite nesse lugar. E mesmo em todas as suas aflições, esse voto nunca foi quebrado. O que a gente percebe então nessa primeira parte onde Davi faz esse voto? O que ele faz efetivamente? Ele não fez simplesmente um voto, ele não simplesmente disse no seu coração, e como a gente está acostumado, nós temos muitas boas intenções, mas as intenções não se tornam em ações. Davi não fez só um voto, ele começou a dar passos práticos. Ele teve ações. E o primeiro passo que ele fez foi então localizar a arca da aliança.
Se Deus precisa habitar no lugar, ele precisava buscar o trono de Deus, para que Deus pudesse então sentar naquele lugar. E a arca representava isso, o trono de Deus. Se ele quisesse que Deus se assentasse, ele precisava da arca. Então ele fez uma investigação para saber onde ela estava. E ao localizá-la, então ele vai lá e busca ela. A primeira tentativa é frustrada. Mas depois, estudando um pouco mais as escrituras, ele vai lá e faz da forma correta. Aí o segundo passo é ele leva a arca para o tabernáculo. E aqui a gente já tem um problema, porque não tinha tabernáculo. O tabernáculo estava em Siló. Então ele produz uma tenda. E ele chama esse lugar de lugar da morada de Deus. O terceiro passo, então ele começa a preparar homens e mulheres, famílias, para invocar o nome do Senhor. Porque ele cria que se Deus fosse invocado e a sua presença viesse a repousar sobre a arca, a presença manifesta de Deus transformaria o ambiente e as pessoas. Porque ele sabia então que a promessa de tudo aquilo que os seus pais e antepassados ouviram se cumpriria. Então o legado do Messias iria permanecer, pois havia promessas sendo dadas a Davi, a sua família e também ao seu povo. Mas surpreendentemente, a coisa muda no meio do salmo. Deus responde. Diante do voto de Davi no seu coração, mas desses atos, desses passos, onde ele busca a arca, ele traz da forma correta, ele prepara um lugar para que Deus possa se assentar, e ele espera que tudo aconteça no seu reino, a partir de Deus estar no meio do povo. Quando ele faz isso, Deus responde. Deus faz não um juramento como Davi. A Escritura diz que ele faz um firme juramento. Só 2 homens receberam um juramento de Deus: Abraão e Davi. Eu não sei se você já parou um dia para pensar sobre isso, mas isso é muito louco, é muito maluco. Aquele profeta Balaão, que inspirado pelo Espírito profetizou verdades, mas era um falso profeta. Ele disse que Deus não era homem para mentir. E de fato Deus não é homem para mentir. Então Deus fez promessas para os patriarcas e para os homens do passado. Se não bastasse isso, Deus entrou numa aliança. E para mim isso já é escandaloso. O Deus que não mente, o Deus que não é homem, o Deus que é fiel e faz parte do seu caráter ser fiel, e ele não pode ir contra a sua fidelidade. Ele não só faz promessas, mas ele também entra em aliança, numa proporção onde o próprio Abraão não fez aliança com Deus, mas só Deus fez aliança com Abraão. E Deus chega no escândalo de fazer um juramento. Ele jura pelo seu próprio nome, de que tudo que ele prometeu ele vai cumprir. E o que se mostra aqui é de que novamente Deus não se contém diante de alguém que começa a levar a sério as coisas do coração dele. Quando Davi começa a levar a sério as coisas do coração de Deus, Deus não se contém. E ele não fica só na promessa, ele não fica só na aliança. 2 Samuel 7 vai falar da aliança que Deus faz com Davi. Mas aqui o Salmo 132 vai além, ele diz que ele faz um firme juramento. Deus mais uma vez passa entre as metades e diz que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais que foram partidos no meio.
Deus se coloca numa posição totalmente vulnerável. Não há possibilidade de mudança. E o que ele jura? E o que ele faz essa firme aliança, esse firme juramento? Ele diz que um descendente de Davi para sempre estaria no trono. A dinastia de Davi seria perene no trono de Israel. E especificamente, um descendente se assentaria para sempre no trono de Davi, seu pai. E Deus não só fica no juramento, mas Ele dá passos, ações, assim como Davi. Ele diz: eu escolhi Sião como morada permanente minha. Esse foi o primeiro passo de Deus. O segundo é: Deus desejou colocar o seu trono em Jerusalém. Ele escolheu Sião, mas Ele quer que o seu trono esteja lá. Terceiro passo: Deus definiu que ali será para sempre sua habitação. Ali será para sempre o local de repouso da sua presença. Quarto passo: Deus diz que a partir essa morada que Ele vai estabelecer, Ele vai prosperar a cidade, Ele vai converter os sacerdotes e o povo. E o quinto passo: Deus fará com que o poder do Messias floresça e a sua luz resplandeça. Então Ele cumpre o chamado de Israel e do Messias de ser luz para as nações. Um homem que coloca a sua vontade de lado e abraça o coração de Deus, e não só no seu interior, mas tomando passos diários e práticos, fez Deus entrar em aliança com Ele, e fez Deus escolher uma cidade para habitar. Como o desejo de Davi e a vontade de Deus se convergem. Como o desejo de Davi e a vontade de Deus se convergem. Como Davi descobre os segredos do coração de Deus. Você já parou para pensar isso? Como acontece de Davi saber as coisas que Deus queria? Como ele descobriu o que estava escondido, o que era segredo? O que eu consigo entender por meio das Escrituras é de que Davi se tornou um amante da palavra. Davi se tornou alguém fissurado pelas Escrituras. Ele já era assim como um mero pastor de ovelhas, mas certamente quando ele se tornou rei, ele se tornou ainda mais amante das Escrituras. E isso eu preciso te dizer: se você é parte dessa geração que anseia pela presença, você precisa se tornar alguém fissurado pelas Escrituras. Não existe como. Não existe como. E o que eu posso te dizer brevemente, a gente não tem tempo para aprofundar tanto assim, mas Davi, no momento que ele se torna rei, ele começa a cumprir um dos mandamentos da Torá. Deuteronômio 17 diz que o rei precisava ter uma cópia da lei para meditar dia e noite.
Você consegue entender quando ele diz assim: eu me consumo com a sua lei, eu me deleito na sua lei. Quanto mais eu leio a sua lei, ela é doce para mim. Davi entende isso, então ele começa a meditar de forma profunda e sistemática. E pegando brevemente alguns capítulos somente de Deuteronômio, nós vamos ver em Deuteronômio 11, onde Deus vai estabelecer o padrão. A primeira coisa foi o que ouvimos pela manhã na primeira sessão, pela tarde. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso está lá em Deuteronômio 11. Segunda coisa, obedecer a sua lei de todo o coração. Se o povo seguisse esse mandamento de amar o Senhor de todo o coração e obedecer a sua lei, certamente bênção viria sobre eles. Caso eles não fizessem isso, maldição viria sobre eles. Ele, como rei, começa a estudar a lei e começa a entender que o seu coração precisa ser primeiro de Deus. Sabe o que vem no próximo capítulo? Capítulo 12. Deus escolheria um lugar para colocar o seu nome. Ele disse, Deuteronômio verso 5, 12 verso 5: pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Você consegue entender que durante 400 anos Israel estava na terra e eles não se preocuparam em saber o lugar que Deus colocaria o nome? É só no verso 17 que fala sobre o rei, mas no capítulo 17, mas no capítulo 12 fala sobre o lugar da habitação. E passam-se 400, 500 anos e eles pedem um rei, mas eles não pediram o lugar da habitação. Capítulo 15 de Deuteronômio vai falar sobre a relação entre os irmãos, o ano do perdão, o Shemitah. Vai falar sobre a questão de perdão de dívidas, relacionamentos. Ama o Senhor teu Deus, obedece a lei, você vai receber bênção. Se preocupa com o lugar da sua habitação, resolve o problema dos relacionamentos. Capítulo 16 de Deuteronômio vai falar sobre as 3 festas que eles deveriam prestar culto ao Senhor e relacionar com os irmãos. Novamente um processo horizontal e vertical de relacionamento. E somente no capítulo 17, onde vem os deveres do rei, o rei que eles não tinham, mas que eles pediram em 1 Samuel 8. Depois disso vem a promessa do grande profeta em Deuteronômio 18. Você consegue perceber Davi estudando essas palavras e entendendo os processos? Entendendo que já havia um rei, ele foi ungido, ele estava ali, mas tinha algo que deveria ter vindo antes. Um povo que amava o Senhor e guardava a sua lei, se preocupando em ouvir do Senhor: Senhor, qual das tribos você vai escolher? Aonde vai ser o lugar da sua habitação? O que você está falando? Para onde você está direcionando? É lá que ele descobre que precisa buscar conhecer o lugar que Deus escolheria para colocar o seu nome. Sabe o que mais ele descobre? Meditando na lei, meditando na Torá. Que Deus se hospedou com o seu povo e permaneceu durante 40 anos andando com eles. Especificamente, Deus se mudou por algum tempo para uma montanha chamada Sinai.
Durante alguns meses, talvez alguns anos, Deus se hospedou para uma montanha. Eu acho que Davi, quando leu isso, ele pensou: acho que você podia fazer isso de novo. E quando ele vê sobre a nuvem e o fogo conduzindo o tabernáculo, e quando ele se depara com aquele tabernáculo que está em Gibeá, em Siló, e que já não tem mais aquele fogo e aquela nuvem, certamente seu coração se encheu de angústia e desejo por mais dele, por mais dessa presença. Olha o que fala lá em Êxodo 19, capítulo 19, verso 16 a 20. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma voz espessa sobre o monte. E ouviu-se o soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Você consegue imaginando o rei Davi lendo essas coisas e pensando: você podia fazer isso de novo. Então ele entendeu os processos de Deus por meio do livro de Deuteronômio, mas ele vê na história Deus se movendo de uma forma tão pessoal e tão próxima, que seu coração anseia por mais dessa presença manifesta. Mas a gente pode voltar um pouco mais. Voltando na história, ele descobre que houve alguém que abençoou o seu patriarca Abraão. O amigo de Deus, aquele que andou com Deus e Deus o visitou. Lembra, Abraão, amigo de Deus. Em Gênesis 18, o próprio Senhor, o Filho pré-encarnado, almoça com Abraão. É para essas coisas que Davi está lendo e meditando e pensando: como pode Deus aqui almoçando com o patriarca? Deus vindo conversar com Moisés, nosso grande profeta. Poderia ele fazer de novo? Mas ele descobre alguém lá em Gênesis 14 que ele fica intrigado. Gênesis 14, do 18 ao 20 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Houve um sacerdote superior ao sacerdócio levítico, que ministrou sobre a vida do patriarca Abraão, aquele que era amigo de Deus, aquele que Deus veio almoçar com ele. E Davi está lendo todas essas histórias, e certamente ele não deseja que sejam só histórias passadas, que não acontecem mais. Por quê? Porque, como eu disse, quando eles cantavam e oravam os salmos, eles não estavam fazendo um mero devocional, que não criam naquilo que eles estavam fazendo. Enquanto eles cantavam e oravam aquilo que eles escreveram, eles ansiavam para que se concretizasse. O rei sacerdote na cidade de Salém, que adorava o Deus Altíssimo. Eu só quero te lembrar: rei e sacerdote. Existia alguém numa cidade chamada Salém, que era rei e sacerdote.
Sabe o que é interessante? É que nesse lugar chamado Salém, é o mesmo lugar que Abraão recebeu o firme juramento de Yahvé, quando foi sacrificar o seu filho, e Deus o proibiu. E sabe o que aconteceu lá também? Um outro pai sacrificou o seu filho lá. Sabe quem foi? Aba sacrificou o seu filho unigênito nesse mesmo lugar. Melquisedeque era alguém à semelhança do primeiro rei e sacerdote que já houve, chamado Adão, filho de Deus, o qual foi regente do primeiro tabernáculo, onde Deus repousou com a sua presença. Adão era rei e sacerdote. E no jardim, o tabernáculo que o próprio Deus fez, aonde ele repousou com a sua presença. Gênesis 2, 1-3 diz: assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. Realmente Deus não estava cansado. Deus não tirou uma pestana. Deus não foi tirar uma soneca. Deus veio com a sua presença e ele repousou sobre o jardim. Quando aquele amigo de Deus também chamado Moisés, que passa com Deus no Sinai um bom tempo, constrói o tabernáculo no deserto, Deus também vem e repousa com a sua presença. Então, enquanto Davi vai lendo essas coisas, seu coração vai se aquecendo, seu coração vai ficando incandescente, porque ele não acha que isso é algo que ficou no passado, mas Deus prometeu que faria de novo. Davi compreende todas essas coisas, como não ter o seu coração consumido pela vontade do Senhor. Pensa, você lendo todas essas coisas, pensando, o seu povo venceu todas essas coisas. Como não ter o seu coração aquecido diante de Deus, descer sobre uma montanha? Como não ter o seu coração aquecido com Deus vir almoçar com o patriarca da sua fé? Como não ter seu coração aquecido de saber que teve um homem que foi rei e sacerdote num lugar muito importante? Salmo 69, 9 diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Conforme Davi se deixava ser consumido pela palavra e compreendendo a vontade de Deus, a vontade dele, o orgulho dele ia sendo colocado de lado. E o zelo da casa de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus de habitar na terra, se tornava cada vez mais realidade para ele. Entre a realidade de Deus ter repousado sobre o jardim perfeito, o qual ele construiu no princípio, e a promessa escatológica da restauração de todas as coisas, onde Deus prometeu que também repousaria. É isso que estava no coração de Davi. Ele acreditava em tudo isso. E nesse processo de Deus restaurar todas as coisas, Deus prometeu que ele visitaria, ele se hospedaria, ele manteria contato, ele não estaria longe. Teve outro homem que foi consumido pelo zelo da casa de Deus. João 2,17 diz: e os seus discípulos se lembraram que estava escrito:
o zelo da tua casa me consumirá. Quando isso aconteceu, quando Jesus chega no templo, em Jerusalém, o lugar que era a casa de oração, e nesse lugar, ele encontra comércio, ele encontra um monte de coisas que não é aquilo que Deus tinha projetado, aquilo que Davi tinha pensado. E Jesus fica muito bravo, então ele expulsa o povo todo lá. Em Lucas 19:46 também vai falar sobre isso, mas ele traz uma outra referência. Diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração e não covil de salteadores. Jesus relembra que aquele lugar era um lugar de encontro, um lugar de ouvir a voz de Deus. Existia uma promessa então sobre vir aquele que seria o filho de Davi. Então eles começam, os fariseus e os estudiosos, no tempo de Jesus, começam a questioná-lo. E lá em Lucas 20, 41 a 44, Jesus pergunta: como se pode dizer que o Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aqui Lucas está citando o Salmo 110. E lá em Salmo 110 também fala que esse Messias, esse Senhor, o qual Yahvé está constituindo como Adonai, ele seria da linhagem do sumo sacerdote Melquisedeque. Eu preciso te lembrar algo bem importante. No tempo de Davi não existia o templo que só Salomão veio a construir. E o tabernáculo de Moisés estava em outra cidade. Como eu disse, ele fez uma tendinha, onde só cabia a arca e mais os músicos e cantores. Não era algo muito extraordinário. Que lugar Davi andou quando ele disse que eu quero ficar muito tempo no seu templo? Eu quero habitar os seus átrios. Eu quero ficar nesse lugar onde eu posso contemplá-lo. Que lugar Davi acessou? Que visão ele teve? Davi entende que um dia a presença já repousou sobre a terra de forma extraordinária no jardim, mas Deus já comunicou por meio de seus amigos Abraão, Moisés, que por meio de altares e templos, lugares dedicados para hospedar sua presença, ele se faria presente e daria a mostrar-se como seria na restauração de todas as coisas. Deus anteciparia aquilo que vai ser nos novos céus e nova terra, por meio desses lugares, templos e altares, lugares onde a presença é mais sensível, onde o véu está mais fácil de acessar. Então, Davi e o seu coração estão totalmente focados em uma coisa só. Então vem o Salmo 27:4, que a gente conhece. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mas aonde foi esse templo que Davi queria ficar todo o tempo? Que lugar é? Aonde ele viu o Senhor, o seu Senhor, o qual Deus disse: assenta-te à minha direita. Eu só tenho uma resposta.
Ele acessou o mesmo lugar que João acessou em Apocalipse 4. O mesmo lugar que Moisés acessou em Êxodo 19. Ele viu o Filho unigênito. E sabe o que aconteceu com ele quando ele viu o Filho unigênito? O seu coração foi transformado à semelhança do coração do Filho. Eu quero que você faça uma comparação entre o Salmo 27:4 e uma outra oração lá no Novo Testamento. Eu vou ler de novo, Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Parece que Davi conheceu o coração do seu Senhor. João 17:24 diz: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Aonde Davi quer estar? Aonde Davi quer estar? No lugar que o seu Senhor diz, que eles estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que ele quer ver? Ele quer contemplar a beleza do Senhor. E Jesus disse que eles vejam a minha glória que me conferiste. Você entende que a oração de Davi é a oração do Senhor. O desejo de Davi se torna a vontade de Deus. A primeira coisa para se ter um coração que anseia é estar mergulhado nas Escrituras. E o segundo é contemplar o Filho de Deus. Não existe anseio sem um contemplar da pessoa de Jesus. Davi entende o propósito de Deus de habitar entre os homens, de ter comunhão, revelando sua presença manifesta, e isto é o que norteia a sua vida. Antes de Deus escolher lugares para se hospedar, Ele escolhe corações que sejam consumidos pela sua vontade. Só que para ter a vontade de Deus em primeiro lugar, a gente vai precisar colocar a nossa vontade em segundo, terceiro ou em último lugar. Isso significa abraçar as aflições como Davi e como nosso Senhor Jesus. Em Atos 2, antes de Deus derramar a sua presença, Ele capturou o coração de homens e mulheres que ficaram esperando em Deus. Antes dele encher uma sala, antes dele tocar uma cidade, Ele capturou corações. Tem algo que me fez ficar intrigado. Dietrich Bonhoeffer fala algo no seu livro Orando os Salmos, que já há muito tempo me perturba. Ele diz assim: como pode a oração de homens pecadores se tornar escritura de Deus? Como pode a oração de homens? Você entende? O Saltério, os Salmos, é um livro de orações. Foram homens que escreveram. Eles oravam aquelas orações. Como essas orações se tornaram escritura? Só tem um jeito. Se eles conheceram o coração do Senhor e oraram aquilo que o Senhor queria que fosse orado.
Então Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santo templo e contemplar a sua formosura. E Jesus diz que eles possam estar comigo e contemplar a minha glória. O clamor de Davi é respondido em João 17, mas não plenamente, porque um dia ele vai rasgar os céus e nós o veremos como ele nos conhece. É essa glória que nós esperamos, quando aquele que tem olhos como chama de fogo vai partir os céus e nós seremos transformados num piscar de olhos. Como pode a oração de homens pecadores se tornarem palavra de Deus? Isso só pode ser possível se esses homens foram imersos na vontade de Deus e oraram a vontade de Deus e anteciparam as orações do Messias. Deus definiu que antes de sua presença vir sobre um lugar, o qual ele já escolheu, e é Jerusalém. Obrigado por essa foto. Sua presença vem sobre uma pessoa que ele também já determinou, o qual se chama Jesus Cristo. Eu não sei se você ouviu, eu vou repetir. Antes de Deus repousar com a sua presença de forma manifesta, gloriosa, perene, sobre um lugar chamado Jerusalém, o qual ele já visitou por meio desse homem que ele escolheu. Ele decidiu repousar essa presença num homem chamado Jesus. Se nós somos corpo de Cristo, significa que essa presença repousa sobre nós. Você pode ficar de pé. Quantos estão dispostos a sonhar o sonho de Deus? Quantos estão dispostos a sonhar a vontade de Deus de habitar sobre a terra, de descansar e repousar a sua presença sobre a terra? Eu preciso te falar algo. Mais do que nós querermos, Ele quer muito mais. Ele quer muito mais repousar sobre a terra. Ele quer muito mais vir com a sua presença. Muito mais do que o nosso anseio, é o desejo do seu coração estar conosco. Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele quer que nós contemplemos a sua glória. Como diz John Piper, nós somos satisfeitos em Deus quanto mais nós o glorificamos. Quanto Deus é glorificado e a sua glória é manifesta, e nós contemplamos a sua glória e somos transformados, Deus é glorificado e nós somos satisfeitos. Nós somos chamados a sonhar com o sonho de Deus, com a vontade de Deus, de Ele habitar essa terra, não só se hospedar, não só visitar, mas Ele vir sobre essa terra.
Mas o que Ele nos garante é que enquanto isso não acontece lá no fim, Ele não fica chateado de se hospedar em algumas cidades, de dar uma paradinha e ter um tempo. O que precisa é fome e sede. Queremos sonhar o sonho dele, queremos cumprir sua vontade. Nós vamos precisar tirar tudo aquilo que está nos alimentando de forma superficial, para que possamos ter fome e sede dele. Nós vamos precisar colocar ele em primeiro lugar. Para que possamos ter fome, desejo. Vamos orar, vamos orar. Deus, há uma geração aqui, há homens e mulheres aqui, há jovens aqui, Senhor, que estão com fome e sede. Eles não saíram das suas casas, Senhor, porque vai ter um evento. Cada um que está aqui está com fome e sede. Você capturou um pastorzinho lá nas terras de Judá. Você conquistou o coração de um jovem pastor na terra de Belém. Você não olha a aparência, você olha o coração. Você não escolhe como os homens. Você não olha para quantos likes tem no Instagram. Você olha o coração. Há corações com fome e sede aqui, Deus. Você disse que onde houvesse fome e sede, você responderia. Você disse que se nós pedíssemos, você daria do seu espírito. Todo aquele que tiver fome e sede, você vai saciar. Ó Senhor, eu te peço, batiza-nos com fome e sede, com anseio pela sua presença. Leva-nos às suas escrituras, leva-nos a imergir nas suas escrituras e permite-nos ter uma visão de Jesus. Nós precisamos de uma visão de Jesus, como Davi teve. Ele orou o desejo do Senhor, que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa e contemplar a sua formosura. Pai, permite que eles estejam comigo. Pai, permite que eles estejam comigo, para que eles contemplem a minha glória. Oh Jesus, essa foi sua oração. Essa foi sua oração. Mostra-nos sua glória. Mostra-nos sua glória. Não nos deixe sair desse lugar se a sua presença não for conosco.
descansa os meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar e eu não darei descanso às minhas palavras, até que eu seja, eu não descansa os meus olhos, e eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar, esse lugar. De habitação, o lugar de habitação, o lugar de habitação, o lugar de habitação, o lugar de visitação. Jesus, uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar, eu quero olhar em seus olhos, olhar em seus olhos, eu quero olhar em seus olhos, eu quero olhar em seus olhos e me apaixonar. Eu vou pedir, Senhor, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu... Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço.
deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar, Senhor. E uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. vamos. E uma coisa eu peço, Deixa eu morar. Uma coisa eu peço. Deixa eu habitar. e uma coisa eu peço, Deixa eu morar. Uma coisa eu peço. Deixa eu habitar. e uma coisa eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. E uma coisa eu peço, Deixa eu morar. uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Ele vê, e ele vê. Se eu peço, deixa eu morar. Uma coisa eu peço, deixa eu habitar. Uma coisa eu peço, deixa eu morar. E uma coisa eu peço, deixa eu habitar. E uma vez que eu coloquei e os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Desde que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Os meus olhos em ti. nada mais me satisfaz. Nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais. Eu só quero nada mais, e nada mais. Eu só quero a ti, e nada mais. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais.
uma vez que eu coloquei, satisfaz. E uma vez que eu coloquei, e nada mais me satisfaz. Deixa fluir, Senhor. Ranarará. Deixa fluir, Senhor. Rio de glória, eu anseio por tua presença. Eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. Nada me separará, Senhor. E eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. Oh, e eu anseio por tua presença. Oh, eu anseio por tua presença, Senhor. E eu anseio por tua presença. Oh, e eu anseio por tua presença. Só a igreja do céu, vamos cantar juntos. Eu anseio por tua presença, Senhor, vamos. E eu anseio por tua presença, Senhor. E eu anseio por tua presença, Jesus. E eu anseio por tua presença, Jesus. Vamos lá, eu anseio. E eu anseio por tua presença, Jesus. E eu anseio por tua presença, Jesus. Vamos lá, eu anseio. E eu anseio por tua presença, Senhor. E eu anseio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu anseio. E eu anseio por tua presença, Jesus. E eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu anseio por tua presença, Senhor. E eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. Vamos lá, eu anseio. Eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. Eu anseio por tua presença, Jesus. Anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença. Eu anseio por tua presença. Vamos lá, quem tem fome e sede do Senhor, vamos, vamos. E eu anseio por tua presença. Vamos lá, vamos. E eu anseio. Vamos. Eu anseio. E eu anseio por tua presença. E eu anseio por tua presença, Jesus. Eu anseio por tua presença, Jesus.
Eu anseio por tua presença. Eu anseio por tua presença. Te amo. Só. Eu anseio por tua presença, Jesus. Eu anseio por tua presença, Jesus. Eu anseio por tua presença, Jesus. Eu anseio por tua presença, declare, Jesus. Eu anseio por tua presença, 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 Jesus. Eu anseio por tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por Davi nos deixar um mapa do nosso ponto de chegada por meio das orações. Salmos é o nosso alvo, até que chegue o dia que cantamos os cânticos de degraus. Quando estivermos subindo a santa cidade, salmodiando, louvando, agradecendo a bondade de Deus, a bondade de Deus. Encontrar o nosso amigo Jesus na sala do trono, se fazer conhecido por Ele, se fazer conhecido por Jesus, porque Ele caminhava no nosso meio, Ele fluía através de nós. Jesus, Jesus, se há uma entrega sincera nesse lugar, Senhor, responda, porque Tu leva a sério qualquer entrega. Sim, Espírito Santo. Nós sentimos o orvalho sobre o campo.